Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Hoje o nosso cenário aqui, ó, nós estamos na escola de Jaguariúna. Então sejam bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar com a correção da tarefa da aula passada. Então vamos fazer a correção? Prepare seu caderno, apostila, lápis e borracha, para que a gente possa fazer a correção e você aprender e tirar suas dúvidas. Caso tenha dúvida, volte o vídeo para você poder assistir quantas vezes for preciso. Outra dica importante é pausar os vídeos de todas as matérias para vocês copiarem corretamente e também para vocês poderem entender. Preste atenção nas regras gramaticais, como parágrafo, dar um recuo. O que é recuo, professora? É o espaço da primeira palavra com a margem da linha, aquele espacinho que a gente coloca um dedinho para começar a frase, depois as de baixo a gente já começa na margem, né? Iniciar com letra maiúscula, os nomes próprios com letra maiúscula, isso é importantíssimo para o seu aprendizado. E para a sua prática também, né? E quanto mais você pratica, mais você aprende. Vamos à correção do Em Casa, número 4. Leia o poema de Sérgio Caparé. Com um pássaro no beiral do edifício, eu me distraio, eu me distraio. Se ele adoece, fica de cama entristecido, eu fico aflito, eu fico aflito. Se ele canta, se ele dança, se ele voa, eu me divirto, eu me divirto. O exercício número A, que todos esses era para fazer no caderno, responder no caderno, lembrando que todas as atividades, mesmo que da apostila, precisa iniciar com um cabeçalho. Se a sua escola é Mojimirim ou Mogi Guaçu, Colégio Educar e a data. Se a sua escola é aqui de Jaguariúna, Colégio Ângulo e a data. Precisa, porque o cabeçalho significa que é uma nova atividade do dia seguinte. Tá bom? Então, precisamos ter muito capricho com as nossas atividades. Colocar o número da página e o exercício para responder. Assim você não se perde nas atividades quando tiver que estudar, tá bom? A pergunta da letra A diz o seguinte: copie os verbos, que nós estudamos, os que são os verbos, terminados em ar, ir, e aquilo que é conjugado junto com ele, ou seja, no passado, no presente e no futuro, que aparecem no texto. São os verbos que aparecem no texto, são eles: distraio, do verbo distrair, adoece, do verbo adoecer, fica, do verbo ficar, e fico também é do verbo ficar. Qual é a diferença? A diferença é que o fica são usados antes de palavras femininas e fico antes de palavras masculinas. Ou eu fico aflito, ou eu fica aflito. Fica difícil, né? Porque aflito é uma palavra masculina. Então, eu fico aflito. Canta, do verbo cantar, dança, do verbo dançar, voa, do verbo voar e divirto, do verbo divertir. Então, através dos verbos, nós conseguimos fazer as conjugações das outras palavras. Exercício letra B. Copie o verso em que há um verbo indicando o estado de alguém. Lembrando que os verbos podem ser uma ação, que é aquilo que eu faço ou alguém faz, ou um estado, que é como a gente se sente, como as pessoas se sentem, o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Isso é um estado. Na língua portuguesa, nos verbos, diferente do estado de geografia, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Amazonas. Então, esse estado da conjugação do verbo é um estado de como estamos nos sentindo, tá bom? Qual é o verbo que indica o estado de alguém? Você sabe qual é o verso que se encontra? O que é mesmo verso? Numa poesia e num poema, os versos são as linhas da poesia e do poema. Cada linha é chamado de verso e o conjunto de versos é chamado de estrofe.
Então, para relembrar, porque você já aprendeu. Cada linha de um poema ou de uma poesia chama-se verso. E o conjunto de verso chama-se estrofe. Vamos para a letra B? Copie o verso em que há um verbo indicando o estado de alguém. Que estado é esse? É como a pessoa está se sentindo. Então, qual é o verso que está acontecendo isso? O verso que diz, eu fico aflito. O eu fico aflito mostra como ele se sente quando o pássaro adoece. Aflito vem de estar preocupado, triste, pensativo. Então, eu fico aflito, é o estado que ele se encontra no verbo. Tudo bem? Vamos para a correção do número 5, na página 37. Reescreva as frases. Reescrever é escrever novamente as frases alterando o verbo de acordo com o exemplo. Então, nós demos um exemplo para vocês. Os cães bebem leite, os cães beberam leite e os cães beberão leite. Então, vocês viram que o verbo beber encontra-se no passado, no presente e no futuro. Os cães bebem e os cães beberam. Bebem, presente, beberam, passado. Tanto passado quanto presente finaliza com M de macaco. Então, muita atenção. Bebem e beberam. Passado. Os cães beberão. Beberão é com A, O, tio. Nós falamos ão. Então, toda vez, nossa, como escreve tal palavra? Se você quer saber se é com M ou ão, pensa na palavra. Eu estou falando algo que já aconteceu ou que está acontecendo, é M de macaco. Se é algo que vai acontecer, é com A, O, tio. Ão. Tudo bem? Um exemplo, vamos lá para as nossas formações de frases. Letra A. Os alunos fecham os cadernos. Fecham é do verbo fechar. Fecham, presente. No passado, os alunos fecharam os cadernos. E como é o futuro? Os alunos fecharão os cadernos. Muito bem. Letra B. Minhas tias compram sapato. Minhas tias compram presente. Como é o passado? Minhas tias compraram sapatos. Como é o futuro? Minhas tias comprarão sapatos. Legal. Letra C. Os dias amanhecem frios. Como é o passado? Os dias amanheceram frios. E o futuro? Os dias amanhecerão frios. Então, lembre-se, passado e presente, nós escrevemos com M de macaco. E quando é futuro, ão, a, o, tio. Combinado? Vamos à nossa correção do caderno. No caderno, foi pedido para vocês criarem frases com os verbos pular, cantar, correr, dançar e pintar. Essas frases podem estar no passado, no presente e no futuro. Vocês vão criar, então é para vocês usarem a sua imaginação. Mas a tia Rafa vai dar um exemplo para você de como pode ter sido criado suas frases. Pular. Gosto de pular corda. Cantar. Você gosta de cantar em inglês? Olha o ponto de interrogação, então é uma pergunta. Correr. Vamos correr amanhã? Dançar. Gosto de dançar samba. Pintar. Vamos pintar um arco-íris. Olha a diferença da entonação da voz da tia Rafa. Eu fiz perguntas fazendo uma indagação. Vamos correr amanhã? Olha o ponto de interrogação. E quando eu digo vamos pintar um arco-íris, é uma exclamação. Olha, vamos pintar um arco-íris? Interrogação. Vamos pintar um arco-íris. É uma exclamação. Então, os pontos, as regras de pontuações, os sinais de pontuações faz toda a diferença no nosso entendimento, na nossa escrita. Então, muita atenção, galerinha. Vamos para a nossa outra atividade? Agora nós vamos para a apostila, página 33 e 34.
Falamos um pouco dos verbos, agora vamos falar um pouco dos verbos imperativos. Vamos relembrar o que você já aprendeu no ano passado. O verbo imperativo vem de imperador. Qual é a função do imperador? O imperador tem a função de dar ordens, de ensinar, de instruir e também de pedir um favor, ok? Só que a maneira como nós nos expressamos é que vai apresentar essa ordem. Então vamos lá. Por exemplo, para pedir, por favor, fale mais baixo. Fale é uma ordem. Então, ele está dando uma ordem para falar mais baixo, mas com educação, pedindo um favor. Dar uma ordem. Fechem a porta. Fechem é uma ordem, perdão. Abram a apostila. Façam com capricho. Façam a tarefas. É um verbo imperativo, pois é uma ordem. Ensinar, instruir. Dobrem a folha de papel ao meio e cortem as pontas. Como que nós podemos dizer agora? Pause o vídeo para você poder fazer a correção. O pause o vídeo para fazer a correção é uma ordem. Vamos pensar em outra. Por exemplo, faça a sua tarefa com capricho. Faça a sua tarefa com atenção. Também é uma maneira de estar trabalhando o verbo imperativo. Vamos para o nosso exercício? Prepare o lápis e borracha. No poema Esfinge, lá da página 24 e 25, o autor ensina a usar vários verbos no imperativo. Encontre-os e copie abaixo. Então, pause o vídeo, volta lá na página 24 e 25 e copie quais são os verbos imperativos, aquele que ele instrui ou que ele dá ordem, ok? Pause o vídeo e volte lá na página. Muito certo? Voltou? Então vamos à correção? São eles: imagine, apague, substitua, comece, pense, ponha, cole, responda. São verbos imperativos, pois ou ele está dando uma ordem ou ele está instruindo, ensinando. Use o imperativo para escrever. Número 2, letra A. Um pedido feito por um colega de classe. Então, pensa aí num pedido que pode ser feito por um colega de classe. Por exemplo, empresta borracha, por favor. Então, ele está fazendo um pedido, com ao mesmo tempo uma ordem, empresta a borracha, por favor. Ele está pedindo algo que ele precisa. Letra B. Uma ordem para alguém não fazer algo. Não brigue com seu irmão. Letra C. Uma instrução sobre como fazer algo, uma maneira de instruirmos. Recorte a figura e cole-a no caderno. Então, eu estou instruindo como deve ser feito. Assim como uma receita de bolo. Pegue a farinha, os ovos, o açúcar, o leite, mexa devagar para juntar a massa. É uma maneira também de estarmos trabalhando o verbo imperativo no nosso dia a dia. Vamos agora para a página 34. Muito legal o verbo imperativo, né, gente? Muito fácil também. Vamos lá para ortografar? Observe a consoante destacada e a letra que vem antes dela. Aqui nós encontramos muito errinho, quarto ano, por falta de atenção, pois vocês já sabem escrever as palavras. Então, quando eu uso o M, muito bem, uso antes de P e B. E o restante, professora? Antes de P de pato e B de bola, eu uso M de macaco. Qualquer palavra que eu vou escrever, que precisa ter M ou N, eu uso M. E para as outras consoantes, eu uso N. N de navio. Então, somente uso M de macaco antes de P e B. O resto das consoantes, eu uso sempre N de navio. Então, vamos lá. Por exemplo, sempre. É M ou N? Olha a letrinha que vem na frente da palavra sempre. Muito bem, M de macaco.
Tampa. O que vem antes? M também. Também, o que vem aqui, ó? Ó o Bzinho. Como que antes do B? Também é M. Letra não, desculpa, a palavra embora. Embora, olha o que vem. B de bola. Embora é M ou N? Muito bem, é a letra M. Tempo. Tempo. Como que é antes de P? M também. Olha agora. Onde. Onde. Eu tenho P ou B aqui? Nenhum dos dois. Aqui é a letra D de dado. Então, se não é P e não é B, antes vem a letra N de navio. Muito bem. Presente. Presente. Eu uso M ou N? Presente, eu uso N, porque não é P nem B. Dentro. Dentro. Eu uso N ou M? Também uso N, porque é antes de T e não de P e B. Inveja. N ou M? Inveja com N, porque vem V depois. Imperfeito. M ou N? M, porque vem o P de pato depois. Então, imperfeito é com M. Nunca. Nunca é qual letra? Letra N, porque é o C que vem depois. Ombro. O que vem antes do B? M também. Muito bem. Compreender. Compreender. O que vem antes do P? M de macaco. Bondade. Bondade. O que vem antes de dar? N. Muito bem. Sentimento. O que vem antes da letra T? N de navio duas vezes. Muito bem, porque só uso M antes de P e B. E antes de junto, aliás, e antes do T da palavra junto, eu uso N. Então, guardem sempre essa regrinha. Se não é P nem B, eu uso M. Se não é P nem B, eu uso M. Sempre atrás do P e B vem a letra M. Sempre antes de P e B vem a letra M. Guardem isso com vocês, tá? Vamos ao nosso para casa, prepare o caderno aí. Antes do para casa, nós vamos fazer um ditado de palavras. Quero ver se você está craque na escrita, hein? Então, escrevam aí no caderno de vocês o cabeçalho com a data de hoje, dia 3 de março de 2021. Pule uma linha e escreva ditado de palavras. Pule uma linha e coloca uma palavra na frente da outra. E aí, na aula de amanhã, ou melhor, na aula de sexta-feira, nós faremos a correção desse ditado. Estão preparados? Então, vamos lá. Pause o vídeo para você conseguir escrever cada palavra, tá? Embaixo. Embaixo. Não precisa separar a sílaba, tá bom? Embaixo. Na frente. Cachimbo. Cachimbo. Na próxima. Marrom. Marrom. Tentem fazer sozinhos, sem ajuda, para que você possa realmente memorizar a escrita, tá? Jasmim. Jasmim. Compreensão. Compreensão. Próxima palavra. Marfim. Marfim. Dá uma separação de um tracinho de uma palavra para outra, tá? Compaixão. Compaixão. Próxima. Tempestade. Tempestade. Próximo. Trompete. Trompete. Próximo. Empatia. Empatia. Próxima palavra. Complexo. Complexo. Próxima palavra. Bombom. Bombom. Próxima palavra. Contente. Contente. Próxima palavra. Canção.
canção. E próxima palavra, imperatriz. Imperatriz. Muito bem, quarto ano. Agora prepare o seu para casa de hoje. Na nossa apostila de língua portuguesa, página 38, exercícios 6 e 7. Lembre-se de tudo que precisar ser escrito, colocar no caderno. Quando não tiver espaço na apostila, tá bom? Número 1. Leia a receita de suco de laranja. Então, olha a receita. Lave 3 laranjas, corte cada uma na metade e esprema-as. Em seguida, coe o suco e acrescente gelo. Letra A. Copie os verbos. Então, copie os verbos desta frase. Letra B. Por que os verbos desta receita estão no imperativo? Por que eles estão usando o verbo imperativo nessa frase? Escreva o motivo aí. Depois, lembra que de uma pergunta para outra, é importante pular linha para ficar organizado o seu caderno. Número 7. Você já percebeu que alguns enunciados das questões de seu caderno apresentam vários verbos do imperativo? Enunciados são os probleminhas que eles pedem para que nós possamos resolver, tá? Nas tarefas deste módulo, por exemplo, encontramos estes. Procure, anote, copie, explique, leia, escreva, reescreva. São alguns desses verbos que vocês encontram. Olha aqui, por exemplo. Leia a receita do suco de laranja. É um verbo imperativo. Pergunta. Explique por que se usa verbos no imperativo do enunciado do caderno. Por que na nossa apostila as atividades vêm no verbo imperativo? Explique o porquê e vamos conversar isso na próxima aula. Muita atenção, muito capricho na sua tarefa, tá bom? Faça tudo bem organizado que amanhã nós vamos iniciar a nossa correção. Desculpa, na sexta-feira vamos fazer a correção e continuidade das atividades. Bons estudos a todos vocês. Tchau, tchau.